que foi um jogador importante no River, seleção uruguaia. Hoje eu ouvi uma assim, ele é tão bom que o Arrascaeta é banco dele na seleção uruguaia. Não, aí é outra história. Arrascaeta, ou, De La Cruz ou Soteldo? Essa briga é boa. Minha mãe mandou escolher esse daqui. Sheik. De La Cruz, esquece. Sem De La chance. Cruz. Joga demais. Não. O maior fã do De La Cruz Joga é demais. Cicinho. De La Cruz ou Soteldo? Já conhece o futebol brasileiro e eu não acho esse De La É o Cruz isso tudo, corporativismo gente. do 1,5 m. De La Cruz. Tá Eu falando- falei, a gente tá eu falando de falei quê? que o Demais. Vidal vinha passar férias no Brasil, vocês não acreditaram. O Vidal é veterano. Eu falei que o Flamengo não ia ganhar nada. Eu não acho o De La Cruz tudo isso, Já gente. viu o top é o jogo? Elton O Soteldo é tudo Vamos isso. esperar, ué. Vocês estão falando... Soteldo é tudo isso. Meus Não, amigos, nós então o estamos placar está falando- empatado. Eu não sei. Deixa eu olhar para você. Você. De La Cruz, De La Cruz. 2-1. mais jogador. 2-1. Qual a melhor contratação? O De La Cruz ou o Soteldo? Eu sei que você está em casa falando assim, pô, mas peraí, pô, pro Grêmio é melhor o Grêmio não o precisa do Soteldo De La é muito bom, Cruz. sim. O Grêmio não precisa do De La Cruz, o Flamengo precisa. De La Cruz ou Soteldo? Pra mim, essa foi uma das melhores contratações do futebol brasileiro. Soteldo? Não, De La Cruz. 3-1. De La Cruz. 3-1. Soteldo, durou só 10 minutos, 2 gols, foi embora. Agora o De La Cruz contra o Olha. Renato Augusto. O time do Felipe Melo, do Fábio, do Marcelo, pelo que tem. Não vou dizer que joguem todos juntos, né? Eu prefiro a história do Renato Augusto, eu prefiro a história do Renato Augusto à história do De La Cruz. Mas para esse momento, o De La Cruz. Foi melhor a contratação do De La Cruz pelo De La Flamengo Cruz do pelo que o momento, Renato. pela idade e tal. do que o Mas Renato pelo- O próprio Ganso, né? O que o Diniz consegue fazer com esse time, com esses jogadores mais rodados. Ai, De La mas é Cruz ou Renato? O Renato Augusto, Kleber, pô, ele tem uma história fantástica no futebol, muito técnico, um jogador aí genial. Mas, cara, sinceramente, o que ele mostrou no Corinthians aí nessa última temporada, jogador para 45, no máximo 60 minutos por jogo, não consegue ter uma continuidade tão grande de partidas. No Fluminense vai dar certo porque não depende somente dele. Ele vai revezar uma titularidade com o Ganso. Mas eu acho que o De La Cruz, muito disparado à frente. Você ouviu a frase? No Fluminense vai dar certo porque não depende só dele. Você vai começar a virar o jogo ou vai fazer 3-0? Eu vou de Renato Augusto. Renato eu gosto Augusto. do futebol do Renato Augusto. Eu acho que é um dos poucos, podemos colocar como isso hoje no futebol brasileiro, que pode chegar perto de craque, porque ele precisava de 45 minutos para ajudar o Corinthians. Joga Entendeu? muito. Imagina ele 90 minutos e jogando do jeito que o Diniz, eu fico com ele. Sheik vai empatar, não? De La Cruz ou Renato Augusto? Então, eu convivi diariamente... Fla-Flu. Convivi diariamente com o Renato, joguei com ele, a capacidade técnica dele é absurda e eu via isso no dia a dia. Dia a dia. Mas como o ignorante ali acabou de falar, Qual realmente... deles? Qual deles? Seja mais específico. O fortinho, aquele Sei, fortinho ali. Realmente, nesse Pô, momento... Cici, ele nunca viu você fazer muque. Você tá doido. Nesse No caso, quem troca a momento, lâmpada sou eu, ó. O De La Cruz. E também acho que ele entra De aí La nesse... Acho, como uma das maiores contratações, assim, pro futebol Que brasileiro. fase que tá o futebol. Eu Eu acho. prometi. Ele joga demais, mas joga demais. De Sim, La joga Cruz. demais. Eu joga prometi demais. que eu ia votar só se fosse empate. Se eu fosse votar, eu ia votar no Renato. belo voto. Não, porque assim, eu fico pensando se o Renato fosse, em vez de ir pro Fluminense, pro Flamengo. Se ele não ia cavar um lugarzinho nesse time do Flamengo, se eventualmente ele não ia jogar nesse time do Flamengo. Nós entendemos de futebol. Mas tudo bem. Agora, essa é boa, hein? Muito boa. Olha, esse é um dos candidatos a rei da noite. Gustavo Scarpa, de verdade, saiu daqui, não foi bem na Inglaterra, não foi bem na Grécia, agora está no Atlético. Gustavo Scarpa ou De La Cruz? Eu vou começar com o Pachequinho. Não, Pachequinho é aquele cara que torcia, né? O torcedor, Pacheco e tal. Cicinho. Brasileiro. Por que, Pachequinho? É porque você está votando só nos brasileiros. Não, vou de Só nos brasileiros. Scarpa. Esse cara, o que ele fez no Palmeiras, Scarpa. ele encaixa em qualquer time do futebol brasileiro. E agora ainda com o bolso cheio de dinheiro que buscou lá na Inglaterra. Vai jogar sem tem preocupação. tudo. Exatamente. Scarpa ou De La Cruz? Foi demais no Palmeiras, não conseguiu jogar fora. De La Cruz. O que tem a ver uma coisa? Botaram a Dália lá mais rápido, então rapidinho, De La Cruz. De La Cruz. De La Cruz. Scarpa ou De La muito Cruz? De La Cruz. Se o Scarpa tivesse vindo pro Palmeiras, o Mauro ia falar Scarpa. Eu não sou clubista que nem vocês. Não é? Ó, tô para te dizer que o Diferença entre Scarpa foi apaixonado e das clubista. melhores contratações, mas muito trombando com ele. Esse é o Borré, foi contratado pelo Esse é bom.
Internacional, né? Internacional contratou o Borré centroavante. Olha. Pô, agora eu quero ver o que vocês vão fazer. Vai, quem quer Olha. falar primeiro? Borré ou Empate Dela Cruz? ultra técnico aí, pro momento do futebol Empate brasileiro e sul-americano. técnico? Eu acho o Borré muito bom. Mas eu ainda vou de La Cruz. O Borré é muito bom. Sheik. Ó, Ih, Sheik pipocando. não tô pipocando. Realmente Lembrado mesmo. equilibrou. Mas o De La Cruz, futebol que ele joga, quando ele vê o Maracanã lotado, Ah, com 50, 60 mil pessoas gritando, o futebol dele vai fazer aqui, ó. é? De La Cruz. Porra, imagina ele no palco de um show do Paul McCartney. Borré não é o Soares, Dela Cruz. Borré. Quanto é que tá? 3x1. 3x1? Dela Cruz. 3x1. Dela Cruz. Aí eu Dela tô Cruz. com o Dela Cruz. Pô, eu vou entrar com uma ação no tribunal contra a eliminação do Scarpa. Essa é a última, hein? Quem ganhar, ganhou. Você vê, o Everton Ribeiro pode jogar só um jogo e ser campeão. O Everton Ribeiro foi contratado pelo Bahia. Era do Flamengo, que contratou o Dela Cruz. E o Bahia contratou o Everton Ribeiro. Cicinho, Everton Ribeiro, a melhor contratação do ano. do ano. Hein, Everton- mano? Esse cara joga muito. Era pra ter vindo pro São Paulo. Eu discordo. Eu acho que o Everton Ribeiro ele entra meio que naquela ótica do Renato Augusto. Jogou muito, concordo, mas hoje não é um jogador tanto que no Flamengo era banco. É Dela Cruz. O Everton Ribeiro vai mudar para melhor, não só ele, o patamar do Bahia. Mas eu ainda sou um pouquinho de La Cruz. E o Sheik? Craque, Joga muito. mas De La Cruz. Deu Dela Cruz, então, como a melhor contratação do futebol brasileiro. Vencedor, quem ganha fica, ficou, foi ganhando e até fez várias partidas. Eu acho que assim, a melhor contratação é aquela que dá certo. E a melhor contratação, às vezes, é aquela para a posição que o time precisa. Então, assim, as contratações do Aníbal Moreno, é uma boa contratação. O Palmeiras precisava. Se o Garro jogar mesmo, que vocês estão falando, o Corinthians precisava. Para mim, assim, o De La Cruz, o Everton, o Scarpa estão entre as principais contratações do futebol brasileiro. O Everton vai ser muito importante para um novo instante do Bahia. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando que Cicinho, né? Porque deu sorte ano passado, que a gente todo mundo sabia que o Flamengo ia entrar em declínio depois da burrada que fez de demitir o Dorival Júnior e trazer o Vitor Pereira. Todo mundo sabia que ia dar errado. Aí ele aproveitou disso e disse que o Flamengo não ia ganhar nada, que todo mundo já sabia, né? Não era nenhuma bola de cristal pra gente saber a tragédia que ia ser o Flamengo depois daquela cachorrada que a direção fez. E mais você sabe que ele é São Paulino, sempre foi contra o Flamengo e fala essas baboseiras todas, né? Falando que Dela Cruz não é craque e tudo mais, mas vamos esperar aí. Falaram isso também do Arrascaeta, né? O próprio Sormani falou isso do Arrascaeta, que o Rodriguinho era melhor do que o Arrascaeta e ninguém sabe mais quem é o Rodriguinho hoje, não sabe nem onde é que ele tá mais. E o Arrascaeta é disparado aí, um dos melhores jogadores aí há muito tempo, tá bom? Mas coloque aí nos comentários a opinião de vocês, tá certo? Aqui não tem nenhum cubismo, tô dando a minha opinião, tá certo? Créditos e direitos autorais, Arena SBT, o link vai estar na descrição, tá certo? Se puder deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Lembrando que o Flamengo, assim que terminar a estreia do Campeonato Carioca, o time já embarca para os Estados Unidos, no caso pela Flórida, né, lá em Orlando, onde vai fazer a pré-temporada lá e vai fazer 2 amistosos, um no dia 21 contra o Philadelphia e outro no dia 24 contra o Orlando. Aí lembrando que Pablo foi descartado, vai ficar com o time sub-20, que vai estrear com o time do Mário Jorge. O Matheus Cunha também ficou com decisão do treinador Tita, certo? Ficou com o Mário Jorge também, onde vai disputar aí com os garotos. O Thiago Maia tá indo para o Internacional, negociação com o Internacional bem avançada já, e foi descartada a pré-temporada nos Estados Unidos. E o Mateuzinho tá em negociação com o Corinthians, que pode ser anunciado, ou já foi anunciado, né? A gente não sabe. Agora eu tô gravando o vídeo aqui. Mas coloca os comentários certos, opinião de vocês. Tá indo pro Corinthians, o Mateuzinho. Créditos e direitos autorais Arena SBT. Valeu.